Olá, nesse vídeo a gente vai falar sobre inflamação aguda. Bom, todo mundo já teve um processo inflamatório, né? Seja na garganta, seja uma espinha e a todo momento a gente está fazendo inflamação. E inflamação é isso mesmo, inflamação é uma resposta de tecidos. Colocando isso em palavras, inflamação é uma resposta de tecidos vasculares a um estímulo nocivo e que visa restabelecer o equilíbrio tecidual, ou seja, a homeostase. Aí a gente tem uma fotinha que exemplifica bem o processo inflamatório. E o processo inflamatório ele tem alguns sinais característicos, são os sinais cardinais da inflamação. Quais são eles? Primeiro, rubor, ou seja, ele é caracterizado por uma vermelhidão, que você pode observar bem aqui na fotinha. Segundo sinal cardinal, tumor, ou seja, edemaciação do local inflamado. Você tem um inchaço local, percebe que está mais elevado aqui. Em função do edema e de substâncias locais algésicas, esse lugar fica muito mais sensível. Em consequência disso, você tem dor. Outro sinal cardinal é o calor, que se dá em função do aumento do fluxo sanguíneo local. Quando você tem um processo inflamatório e você toca lá na região inflamada, você pode perceber nitidamente que a região é muito mais quente quando comparado a áreas adjacentes. E o último sinal cardinal da inflamação, que é um sinal mais posterior aí, mais notável na inflamação crônica, é a perda de função. A perda de função ocorre em função de progressão da lesão. Você tem uma tentativa de reparo dessa lesão, produzindo aí tecido fibrótico que vai causar uma redução funcional daquele tecido. Mas vamos lá, como que se dá a sequência de eventos, dividindo assim de forma mais didática, da inflamação? Para desencadear o processo inflamatório, você tem que ter de início o estímulo lesivo, também conhecido como fenômeno irritativo. Pode ser uma bactéria, pode ser um corpo estranho, uma farpa, um pedaço de caco de vidro. Enfim, você tem uma injúria, você tem uma lesão do tecido local. A partir daí, você começa a ter a liberação de uma série de mediadores químicos que vai dar início a todos os processos, a todas as etapas do processo inflamatório. E aí a gente vai dividindo didaticamente os fenômenos da inflamação em fenômenos vasculares, fenômenos exudativos. O que é exudativos? Aquela passagem de plasma, de componentes celulares do leito vascular para o intestício. Fenômenos alterativos, fenômenos que visam resolver o processo de inflamação e fenômenos para reparar o que teve de injúria tecidual. Isso não quer dizer que a inflamação ocorra exatamente nessa ordem. Você tem esses fenômenos aí acontecendo de forma dinâmica e muitas vezes simultaneamente. Cada um daqueles fenômenos da inflamação são mediados por moléculas mediadoras do processo inflamatório. Como esse é um vídeo resumo, a gente não vai dar muito detalhe para as moléculas mediadoras. Vamos basicamente citar algumas delas aqui. A gente tem como exemplo de mediadores da inflamação algumas aminas vasoativas, como por exemplo serotonina e histamina. Os metabólitos do ácido araquidônico também são extremamente importantes no processo inflamatório. Eles, inclusive, são alvos de alguns medicamentos anti-inflamatórios, como por exemplo, os anti-inflamatórios não esteroidais. Eles inibem a enzima ciclooxigenase, que é a enzima importante para a formação justamente desses metabólitos, como por exemplo, as prostaglandinas, leucotrienos e tromboxano. Algumas partículas componentes do sistema complemento também são muito importantes para o processo inflamatório. A gente tem como exemplo C3A e C5A, que são os mais importantes no processo inflamatório, mas também tem a participação do C3B. Outro mediador importante da inflamação são as chamadas citocinas, são aquelas moléculas que fazem parte da sinalização celular. A gente tem como, por exemplo, interleucinas, TNF, interferons. Além desses mediadores, a gente tem o fator de ativação plaquetário, o PAF e
o óxido nítrico. O óxido nítrico, que é uma molécula vasodilatadora, também tem importância lá na degradação dos micróbios. Ele tem uma ação microbicida. E aí, mas o que cada um desses mediadores faz? Bom, não é interessante ficar falando o que cada um desses mediadores faz, mas é importante ter uma visão global deles. O que a maioria deles vai fazer? Bom, a maioria desses mediadores vai ter um efeito final ali mais caracteristicamente vascular, aumentando a permeabilidade do vaso e causando uma vasodilatação. É o exemplo da serotonina, da histamina, das prostaglandinas, do C3A e do C5A também, que vão atuar estimulando a produção de histamina, consequentemente vai ter sua influência na permeabilidade e na vasodilatação também. Já no caso dos leucotrienos e do tromboxano, eles vão ter uma ação vasoconstritora. Mas assim como os outros, eles também vão ter importância no aumento da permeabilidade vascular. E aqui no caso do sistema complemento, qual que é a importância do C3A e do C5A? Aqui um macetinho para você lembrar da importância deles, é só lembrar do A. A de quê? A de ativação e A de atração. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai atrair e ativar células da defesa, como por exemplo leucócitos polimorfonucleares, ou seja, neutrófilos e outras células também. Já o C3b vai ter uma ação diferente. A ação dele é majoritariamente intermediando a fagocitose. Já as citocinas, como já falados, interferem ali mais na sinalização, no recrutamento, na ativação de células da defesa. Agora vamos detalhar cada um dos fenômenos da inflamação, começando pelos fenômenos irritativos. O que você precisa lembrar aqui no fenômeno irritativo? Você precisa lembrar que tem o estímulo lesivo lá, seja ele de um corpo estranho ou de um micro-organismo. Esse micro-organismo é identificado ali por células da defesa local, que vai identificar estruturas do micro-organismo, por exemplo, aqueles padrões moleculares associados a patógenos, que são uma espécie de estruturas de superfície presentes lá no micro-organismo, e vão começar a sinalizar para que outras células sejam mobilizadas para que dê início ao processo inflamatório. Outro fenômeno da inflamação aguda são caracteristicamente os fenômenos vasculares, são marcantes na inflamação aguda. Após o início do estímulo lesivo, você tem a liberação de mediadores da inflamação, como citados, tem serotonina, histamina, bradicinina, e você começa a ter aqueles fenômenos como, por exemplo, vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. Essa vasodilatação característica aí vai contribuir para que o local inflamado fique mais avermelhado. Isso que vai caracterizar o rubor, um daqueles sinais cardinais da inflamação. Além disso, o aumento da permeabilidade vai permitir que substâncias plasmáticas e células comecem a atravessar a parede do endotélio e passem para o interstício, caracterizando os fenômenos exudativos que a gente vai ver agora. Os fenômenos exudativos correspondem a essa passagem de substâncias plasmáticas ou mesmo de células do leito vascular para o leito intersticial. A exudação plasmática, ou seja, o extravasamento de líquido plasmático para o interstício, vai estar intrinsecamente relacionado com a formação do edema local, ou seja, pelo aquele sinal cardinal do tumor. Aqui eu enumerei alguns fatores que estão relacionados com essa formação de edema, ou seja, por que o líquido plasmático vai sair em direção ao interstício. Uma das razões é a redução na expressão de claudinas. Claudina é uma proteína responsável pela junção entre as células, ou seja, se você reduz a expressão de claudina, consequentemente as células vão ficar mais frouxinhas ali, vai ter mais espaço para poder penetrar entre elas. Além disso, você tem aumento da síntese de ácido hialurônico no local inflamado
e a quebra de proteoglicanos no interstício por proteases que começam a se formar ali. Tudo isso vai contribuir para aumentar a hidrofilia local e, consequentemente, passagem de líquido plasmático. Aqui na questão do exudato celular, o que é importante lembrar? É importante lembrar do processo de marginação leucocitária. O que é isso? Os leucócitos que estão passando ali pelo sangue de boa vão e começam a se direcionar em direção às bordas do vaso. Isso ocorre, entre outros fatores, pela congestão do fluxo, pela vasodilatação local ali. Além disso, o endotélio do vaso passa a expressar proteínas de adesão, como por exemplo ICAM e VCAM, que vão se ligar a proteínas do leucócito, como por exemplo integrinas, selectinas. Isso vai fazer com que o leucócito fique aderido à superfície ali do vaso. Consequentemente, ele para de rolar e sofre um processo chamado diapedese, que é a passagem dele do leito vascular para o interstício. Outra informação importante aqui a ser citada é que no processo inflamatório você tem primeiro leucócitos polimorfonucleares chegando ao local inflamatório. Quem são os leucócitos polimorfonucleares? São os neutrófilos, eosinófilos. Já posteriormente, mais tarde, é que começam a chegar as células mononucleares. São os macrófagos e mais para frente linfócitos e plasmócitos. Outros fenômenos que podem ocorrer durante a inflamação são chamados fenômenos alterativos. São, por exemplo, processos de lesão, seja ela reversível ou irreversível, como por exemplo degenerações e necrose. Esses fenômenos alterativos podem ser em consequência de toxinas, ou seja, patógenos lá do agente lesivo, seja ele um micro-organismo, pode ser um parasita, como podem decorrer da própria ação inflamatória, ou seja, das nossas próprias células. Os macrófagos, por exemplo, na tentativa de destruir o micro-organismo invasor, vai produzir radicais livres. Os radicais livres podem destruir, causar lesão tecidual. Além disso, eles produzem também metaloproteases, como por exemplo colagenases, glicosidases, que vão degradando ali a matriz extracelular e podem vir a degradar e causar lesão tecidual. Tá, mas o nosso organismo ele tem um certo equilíbrio. Assim como você tem mecanismo para disparar o processo inflamatório, você tem mecanismo para cessar o processo inflamatório, que são chamados fenômenos resolutivos. Se dividem em fenômenos locais e fenômenos sistêmicos. Em suma, os mecanismos locais de resolução correspondem à modificação de receptores celulares nas células. Você tem, consequentemente, uma modificação na secreção de citocinas. As células começam a secretar citocinas anti-inflamatórias, que podem, inclusive, ativar mecanismos de apoptose das células que exudaram, e ocorre uma mudança no comportamento das células. Por exemplo, nos macrófagos, você tem dois tipos de macrófagos, macrófagos M1 e M2. O macrófago tipo M2 está muito mais relacionado com um processo anti-inflamatório, ao contrário do macrófago M1, que é pró-inflamatório. Quanto aos mecanismos sistêmicos, você tem resumidamente dois mecanismos. Um é uma regulação por meio do sistema nervoso autônomo. Lembra que as citocinas e os mediadores da inflamação eles não ficam só ali no local. Eles voltam pela circulação e atingem estruturas do sistema nervoso central. O sistema nervoso autônomo vai perceber essas citocinas e vai tentar regular no sentido de ativar tanto o sistema nervoso autônomo simpático quanto parasimpático. Os dois vão ter uma ação reguladora no processo inflamatório. Além disso, vai ocorrer uma sinalização na hipófise. A hipófise vai começar a secretar o hormônio ACTH, ou hormônio adrenocorticotrópico. Ele vai chegar lá na adrenal e vai sinalizar para que ela comece a aumentar a secreção de glicocorticoides. Você sabe qual que é o efeito final dos glicocorticoides? Efeito super importante é o efeito anti-inflamatório deles.
Bom, você já viu que no processo inflamatório, de alguma forma você vai acabar tendo lesão do tecido, seja pelo próprio micro-organismo, ou pelo corpo estranho, ou mesmo pelo próprio processo inflamatório por meio lá dos radicais livres, dos macrófagos. E na tentativa de consertar essas lesões existem os fenômenos reparativos. Os dois principais fenômenos reparativos são regeneração e cicatrização. Vou falar resumidamente porque esses processos serão citados em outro vídeo. A regeneração é um processo em que você tem uma recuperação funcional quase que completa do tecido que havia sido lesado previamente. E isso acontece porque o tecido não tinha sido tão lesado assim. Ou seja, você tinha uma certa integridade no tecido. É claro que isso vai depender do tipo de tecido que vai ser lesado. Já o processo de cicatrização é um processo que você já teve uma lesão muito mais ampla, em que não dá para simplesmente recuperar a funcionalidade do tecido. Então você vai substituir aquele tecido anteriormente que estava ali por um tecido mais fibroso. Só que esse tecido fibroso não tem a mesma capacidade, a mesma funcionalidade do tecido que estava ali anteriormente. Consequentemente, você vai ter uma redução da função do tecido. Por último, quais são as formas de curar a inflamação? Ou seja, como que é a forma que o nosso organismo, o nosso tecido encontra para terminar, para curar aquele processo inflamatório? Um dos processos é a restituição integral do tecido, que está ligado àquele processo mais de regeneração, em que o tecido volta ali a funcionar quase 100%, da forma que estava funcionando igual a antes. Se não conseguir restituir totalmente a funcionalidade do tecido, quando você tem uma lesão muito mais ampla e progressiva, o organismo vai tentar curar a inflamação cicatrizando o local, formando aquele tecido fibroso. Outra forma de cura da inflamação seria por encistamento, quando você tem um delineamento do local que foi inflamado. Isso é muito comum em abscessos, em que você tem o isolamento ali por uma cápsula fibrosa do local que foi inflamado e você tem um conteúdo ali preenchido tipicamente por pus. O que é o pus? Você tem células mortas, alguns leucócitos e alguns restos celulares. A última forma de cura seria a cura por calcificação, em que você começa a depositar cálcio ali na região inflamada. E é isso aí, obrigado por ter assistido o vídeo. Essa é uma aula bastante extensa. Procurei resumir aqui os pontos mais importantes. Se você encontrou algum erro, tem alguma crítica, deixa aí nos comentários ou manda um e-mail pra gente. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí que isso é uma força brutal. Valeu, falou, tchau.